garota de entrega de comida chinesa. Eu tinha 16 anos e trabalhava em Raymond, NH, na época. Tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e meu primeiro emprego, como entregadora de comida chinesa. Minha mãe pareceu cética no início, mas me deixou aceitar o emprego mesmo assim. Meus chefes eram ótimos. Star e seu marido Mark me tratavam muito bem e eu aprendi muito sobre a cultura deles, que logo se tornaram como meus segundos pais. Em uma sexta-feira à noite, eu tinha uma entrega na cidade, uma área que eu não achava muito ruim. Eu tinha $20 de troco e, normalmente, isso não era problema. Cheguei a casa, bati na porta e um homem de meia idade apareceu com uma cerveja na mão, cheirando a álcool, e tudo estava bem até que ele me perguntou se eu gostaria de entrar e beber com ele. Infelizmente, ele continuou insistindo, dizendo que eu era bonita e que ele poderia me fazer passar bons momentos, yada 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 yada. Perguntei se ele tinha o dinheiro para o pedido, mas ele só tinha uma nota de $100. A essa altura, eu já estava suficientemente assustado com o fato de que um cara assustador e aleatório estava pedindo a uma jovem para entrar e beber com ele para se divertir e só queria acabar com a transação. Não é preciso dizer que eu não tinha troco suficiente e tive que voltar ao restaurante para pegar mais troco. Implorei ao meu chefe Mark para ir no meu lugar e tentei dizer a ele que aquele homem era um tremendo cretino, mas ele não falava inglês bem e disse que eu precisava ir. Então, voltei e, depois de mais algumas tentativas, disse eu tenho certeza de que não quer entrar e beber e se divertir, o mais rápido que pude, dei o troco ao homem assustador e imediatamente corri para o meu carro e saí dali e, felizmente, nunca mais precisei fazer entregas lá. Há mais histórias desse trabalho, mas essa foi uma das primeiras e mais memoráveis. Sou um motorista de entregas e minha última entrega quase me matou. Acho que meu último cliente não era totalmente humano. Foi minha última entrega da noite. Inicialmente, eu não havia planejado fazer mais nenhuma, mas quando ela apareceu, achei que mais uma não faria mal. Nunca estive tão errado sobre algo em minha vida. Reli as instruções enquanto aguardava o pedido, entregar a comida diretamente ao cliente, local, Grand Palace Hotel, quarto 1104. Normalmente, não gosto de fazer entregas em hotéis e pode ser difícil encontrar estacionamento gratuito e, às vezes, você não pode nem usar os elevadores sem a chave do hotel. No entanto, a gorjeta foi enorme. Não havia nenhuma garantia de que eles não a mudariam depois, mas, se não o fizessem, seria uma grande ajuda para meu orçamento de alimentação do mês. O hotel se ergueu sobre mim quando parei, uma figura imponente de tijolos escuros e arcos de pedra sombrios. Não pude deixar de notar que, dos 15 andares, nenhum quarto parecia ter uma luz acesa. O estacionamento estava vazio, portanto, pelo menos estacionar não era um problema. A única luz visível vinha do saguão, mas não consegui ver uma única pessoa lá dentro quando me aproximei das portas de vidro. Eram apenas 20h30, então duvidei que o balcão de check-in estivesse fechado. Para minha surpresa, as portas se abriram. O interior era tão agradável que achei que precisaria de uma chave do quarto para usar o elevador. Havia detalhes dourados nos grossos balcões de check-in de madeira, uma ampla lareira ladeada por cadeiras com um formato tão anormal que nenhuma pessoa que eu tenha conhecido poderia sentar-se nelas. Nunca entendi por que muitos dos hotéis mais antigos e sofisticados sempre pareciam ter painéis de madeira escura do chão ao teto, mas sem janelas. O lustre ornamentado lançava uma luz âmbar fraca dos tetos abobadados bem acima da minha cabeça, mas eu ainda não conseguia afastar a sensação de que estava em uma caixa e prestes a ser enterrado a 2 metros de profundidade. Meus sapatos rangiam no piso de mármore e ecoavam alto no saguão silencioso enquanto eu procurava por algum sinal de vida. O silêncio absoluto me deixou nervoso. Onde estavam todos? Alguns dos corredores sinuosos do saguão estavam completamente escuros. Quanto mais eu olhava para as sombras, mais forte era a sensação de que algo estava olhando de volta para mim, algo que podia me ver muito melhor do que eu podia vê-lo. Apenas alguns momentos antes, eu estava me sentindo incrivelmente sozinho, e me vi desejando isso mais uma vez. Enviei uma mensagem ao cliente, perguntando-me se ele desceria as escadas, talvez eu pudesse até esperar do lado de fora. Sorri ao pensar nisso, eu queria sair dali o mais rápido possível. Gostaria de encontrá-lo no saguão, digitei para ele pelo aplicativo, esperançoso. Não. Suspirei e não consegui evitar a sensação de que havia olhos sobre mim enquanto procurava o elevador. Apertei o único botão ansiosamente e levei um momento para perceber que o metal em relevo abaixo dele dizia o down, apesar de eu estar no que parecia ser o andar térreo. Com certeza, pude ouvir o zumbido do maquinário enquanto ele se aproximava sob meus pés. As portas se abriram para revelar um interior de aparência antiga, de bronze e madeira escuros, mas não havia botões, apenas o que eu imaginava ser uma manivela.
Fiquei ali parado, sem saber o que fazer por um momento. As portas permaneceram abertas, parecendo aguardar pacientemente minha decisão. Estremeci com a ideia de acabar preso em algum porão estranho, ou pior, entre andar e, então, relutantemente, fui em direção às escadas. Quando cheguei ao segundo andar, me dei conta, se era um elevador manual, quem o estava operando nos andares inferiores. Acelerei meu passo. Olhando para trás, gostaria de nunca ter subido as escadas. Gostaria de ter saído dali. Talvez se eu tivesse dado meia volta e ido embora, minhas horas não estariam contadas. Mas quem sabe, talvez eu estivesse condenado desde o momento em que aceitei aquela ordem. Reclamei para mim mesmo enquanto continuava subindo, com as pernas queimando. Naquele momento, eu estava irritado com tudo. Odiava o prédio assustador, odiava o elevador e odiava o cliente por me fazer subir o que acabaria sendo um total de 20 lances de escada. Se eu soubesse que faria tanto exercício cardiovascular, teria trazido meu maldito inalador. Para aumentar ainda mais a minha frustração, havia as próprias escadas. Elas começaram como degraus largos de mármore no saguão, mas, no segundo andar, passaram a ser de madeira pesada que rangia a cada degrau, enfiadas em uma seção murada no lado mais distante do edifício. Eles pareciam errados, alguns degraus pareciam mais largos do que outros, alguns eram estreitos e rasos, outros eram íngremes. Também não ajudava o fato de a escada ser mal iluminada. O cliente ficava me mandando mensagens, repetidas vezes, enquanto eu subia. Onde você está, Aimee? Eu estava tentando pensar em uma maneira educada de explicar que estava atrasado porque tinha que subir 11 lances de escada, quando tropecei e caí, cortando meu queixo em um pedaço de madeira. Quando cheguei ao 11º andar, estava quase engatinhando, e o sangue escorria pela frente da minha camisa. Encostei-me na parede, ofegante, o sangue do meu corte se infiltrou no carpete de padrão estranho, que parecia absorvê-lo, sedento, sem deixar sequer uma mancha. Para meu alívio, o corredor era, em sua maior parte, bem iluminado. Embora houvesse áreas em que as luzes piscavam e acendiam, deixando algumas seções escuras, na maior parte do tempo eu podia ver tudo, desde as paredes escuras até as pesadas portas de madeira de cada quarto. Percebi que não havia números de quartos em lugar algum. Enviei uma mensagem para perguntar como eu poderia encontrar o quarto 1104, e o cliente me respondeu imediatamente. Eu o encontrarei. A luz acima de mim escolheu aquele momento para piscar e morrer. No momento em que isso aconteceu, fui lançado em uma escuridão absoluta como nunca havia experimentado antes. Parecia que talvez a luz nunca tivesse existido naquele lugar. Havia apenas uma escuridão profunda e líquida que forçava a entrada em seu nariz e boca, enchendo seus pulmões, ameaçando afogá-lo. Talvez, pensei loucamente, talvez eu nunca tivesse visto a luz antes, talvez tudo o que eu tivesse conhecido fosse a escuridão. Andei o que pareceu uma eternidade, muito mais do que os poucos metros de corredor sem iluminação que eu tinha visto antes. Tentei me apoiar na parede para sentir algo sólido na ponta dos dedos quando percebi que as paredes não estavam lá. Percebi então que não havia nenhuma garantia de que eu estava andando na direção certa. Pensamentos malucos passaram por minha cabeça. Talvez eu ficasse preso ali para sempre, respirando a escuridão, sentindo-a entrar em meu crânio pelas órbitas vazias. Por que quem precisa de olhos em um lugar sem luz? Eu me peguei rindo histericamente com esse pensamento, um som úmido e escarrado, quando esbarrei em alguém no corredor vazio. Digo alguém ou porque senti a pele e os cabelos compridos contra meu braço nu quando esbarrei neles. Desculpe, sussurrei por hábito, antes de lembrar que não havia mais ninguém no corredor momentos antes. Eu tinha acabado de sentir algo como dedos impossivelmente longos roçarem meu pulso quando a luz voltou a brilhar. Ainda não havia mais ninguém no corredor comigo. Eu estava atordoado, com os olhos tentando se ajustar ao brilho repentino enquanto lia a mensagem que o cliente havia enviado enquanto eu estava perdido na escuridão. Encontrei você. Ao longe, pude ver o que parecia ser algo arrastando no carpete. Olhei para cima bem a tempo de ter uma breve visão da fonte do som. Ela estava se aproximando de mim, visível por apenas um momento antes que as luzes da seção entre nós se apagassem. A ideia daquela coisa vindo em minha direção, aqueles olhos negros pontiagudos, sua fome intensa que eu quase podia sentir no ar, sem nada entre nós, exceto o corredor sem iluminação, me encheu de um medo visceral diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Eu não podia deixar que ele me pegasse na escuridão. Não me importei se o cliente reclamaria, não me importei se seria banido do aplicativo, voltei freneticamente pelo caminho por onde tinha vindo, que era mais uma vez nas sombras. Fiz uma pausa, esperando desesperadamente que a luz entre mim e a escada se acendesse novamente. Aquele vazio negro, não era vazio, era demais. Eu tremia só de pensar em me forçar a voltar para dentro.
O som do rastejamento no final do corredor ficou mais alto, mais próximo, e foi o suficiente para me convencer de que eu não podia esperar. Eu precisava voltar para a sessão sem iluminação. Não seria tão ruim da segunda vez, menti para mim mesmo. Corri o caminho todo. No início, tentei prender a respiração, mas logo me vi engolindo o ar úmido e viciado, engasgando-me com ele quando minhas vias aéreas começaram a se fechar. Fiquei novamente desorientado, quase histérico, quando algo puxou minhas roupas. Dedos longos envolveram meu tornozelo, puxando-me para o chão, arrastando-me para trás. Isso me trouxe de volta aos meus sentidos e fiz a única coisa que consegui pensar em fazer, e joguei o pedido de comida para trás com toda a força que pude. O isopor guinchou ao se chocar com algo sólido, o que quer que estivesse lá dentro comigo no escuro me libertou por um momento. Foi o suficiente para eu me levantar e correr até chegar à escada, que desci 2 degraus de cada vez, arfando. Eu realmente, me arrependi de não ter trazido meu inalador. Ouvi o som de carne contra a madeira na escada acima de mim, ela se movia rapidamente, mais rápido do que eu esperava. Tentei equilibrar a velocidade com a cautela, porque se eu caísse e ele me alcançasse, bem, eu sabia que nunca mais me levantaria. Cheguei ao saguão e corri em direção à saída bem a tempo de ouvi-la se movendo ao longo do mármore liso atrás de mim. Não olhei para trás, corri até chegar ao meu carro e tranquei as portas. Só então, exausto, finalmente dei uma olhada para o saguão. Não havia ninguém lá. Embora parecesse que dias haviam se passado, meu celular dizia que eram apenas 8 horas e 32 minutos. Ainda não tenho certeza de que lugar era aquele, procurei em todos os lugares e não consegui encontrar nenhuma evidência de que o prédio exista ou tenha existido. Depois daquela noite, não pude mais fazer meu trabalho de entrega, mesmo que quisesse. Tentei entrar no aplicativo algumas vezes, mas todos os pedidos que me foram oferecidos desde que saí correndo por aquelas portas são para o mesmo hotel, sempre para o quarto 1104. Eu o recuso, e ele aparece novamente, e novamente. Ainda não consigo entrar em um quarto escuro ou dormir sem as luzes acesas. Tenho muito medo de que, quando as luzes se apagarem, elas nunca mais voltem, pelo menos para mim. Achei que, quando saísse e desinstalasse o aplicativo, tudo estaria resolvido, mas então comecei a receber as mensagens. Ainda não sei como eles conseguiram minhas informações de contato, mas eu continuava recebendo mensagens do tipo "Onde você está?", e-mail, repetidas vezes. Eu bloqueava um número e recebia a mesma mensagem de outro. Depois de alguns dias, as mensagens finalmente pararam e, pela primeira vez desde a entrega, não senti mais aquela sensação sufocante de pavor. Bem, até que uma tempestade derrubou minha energia elétrica na noite passada e acordei com uma nova mensagem esta manhã. Entregas à meia-noite. Eu era uma coruja noturna, sempre fui. Minhas horas mais produtivas aconteciam quando o mundo estava silencioso e envolto em escuridão. Era durante essas horas que eu escrevia minhas histórias, jogava videogame e, o mais importante, ganhava a vida. Eu trabalhava para Uber Eats em Los Angeles, um emprego que se adequava perfeitamente ao meu estilo de vida noturno. Esta história começa em uma noite úmida de verão. Eu tinha acabado de entregar uma pizza tarde da noite para um universitário que estava estudando para as provas. Enquanto dirigia de volta para a parte mais movimentada da cidade, notei um novo pedido aparecendo em meu telefone. Era um endereço que eu não reconhecia, localizado em uma parte mais antiga e menos movimentada da cidade. Era um lugar onde poucas pessoas se aventuravam depois do anoitecer. Mas um pedido era um pedido, e eu o aceitei. O pedido era simples, um único cheeseburger de uma lanchonete fast food. Quando peguei o pedido, o garçom me lançou um olhar peculiar. "É um longo caminho para um hambúrguer", disse ela, olhando para o endereço de entrega em sua tela. Dei de ombros, atribuindo sua preocupação ao adiantado da hora e à localização remota do endereço de entrega. Agradeci a ela e saí, com o aroma do hambúrguer recém-cozido enchendo meu carro. A viagem até o endereço foi estranha. Quanto mais eu avançava, menos familiar o ambiente se tornava. As ruas vibrantes e lotadas de Los Angeles deram lugar a estradas mais estreitas e desoladas, envoltas em sombras e em um silêncio opressivo. A paisagem sonora da cidade se transformou em um zumbido de fundo, substituído pelos sussurros assombrosos do vento nas árvores esqueléticas ao longo da estrada. Quando virei na rua indicada pelo meu GPS, uma sensação arrepiante de inquietação se apoderou de mim. As casas aqui eram velhas e decrépitas, com janelas fechadas com tábuas e gramados cobertos de vegetação, o que indicava um bairro há muito abandonado. Era como se eu tivesse entrado em uma cidade fantasma no coração da metrópole. Meus faróis pousaram na casa que correspondia ao endereço de entrega. Era um prédio de 2 andares em ruínas, com a pintura lascada e a fachada em ruínas aumentando sua aparência sinistra.
Mas o que mais me perturbou foram as janelas. Elas não estavam fechadas com tábuas como as outras, mas cobertas por cortinas velhas e desbotadas que pareciam se mover levemente. Uma pessoa sensata teria voltado atrás, mas a realidade da minha situação financeira me obrigou a realizar a tarefa. Saí do carro, com o cheeseburger na mão, e me aproximei da casa. As ervas daninhas crescidas rangiam sob meus sapatos, o som era normalmente alto no silêncio perturbador. Bati na porta, o som ecoando pela casa oca. Enquanto esperava por uma resposta, um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo profundamente errado nesse lugar, uma aura sinistra que eu não conseguia afastar. E então, o impensável aconteceu. A porta se abriu por conta própria, revelando uma escuridão envolvente em seu interior. Alô? Eu gritei, minha voz trêmula, engolida pela escuridão interna. Uma quietude inquietante pairava no ar, quebrada apenas pelo eco distante de minhas próprias palavras. Eu estava prestes a me virar, meus instintos gritando para que eu saísse dali, quando uma voz veio de dentro da casa. Deixe-o perto da porta, obrigado. A voz era velha e rouca, com um tom subjacente de fraqueza evidente em seu timbre. A simpatia diminuiu momentaneamente meu medo, pois percebi que poderia ser uma pessoa idosa incapaz de cozinhar por conta própria. Coloquei a sacola perto da entrada, tirei uma foto para confirmar a entrega e voltei correndo para o meu carro. Enquanto dirigia, olhei para trás, para a casa. A porta da frente ainda estava aberta, o hambúrguer intocado. Na noite seguinte, um novo pedido apareceu em meu telefone. Meu sangue gelou quando vi o mesmo endereço da noite anterior. Era o mesmo pedido, um único cheeseburger. Com um suspiro profundo, aceitei o pedido. Tentei me convencer de que não havia nada com que me preocupar. Uma pessoa idosa, necessitada, estava dependendo de mim. Ao virar na mesma rua abandonada, minhas mãos tremiam levemente. A visão da casa, banhada pelo brilho frio dos meus faróis, não ajudou em nada a aliviar minha ansiedade. Reunindo minha coragem, aproximei-me da casa e deixei o cheeseburger na porta da frente. Dessa vez, nenhuma voz me reconheceu, e a porta permaneceu fechada. Os dias se transformaram em uma semana e, todas as noites, o pedido da antiga casa chegava como um relógio. Todas as vezes, eu deixava um cheeseburger na porta da frente e, todas as vezes, não havia resposta. Meu medo inicial se transformou em uma rotina desconfortável, o mistério da antiga casa e de seu ocupante invisível nunca saía de meus pensamentos. Na 8ª noite, as coisas mudaram. A voz, frágil e fraca, chamou novamente enquanto eu colocava o cheeseburger no chão. Você poderia entrar e colocá-lo sobre a mesa? E não estou me sentindo bem. Contra meu bom senso, abri a porta e entrei na casa. O ar estava viciado, pesado com um cheiro de decomposição e madeira úmida. Esforcei os olhos para me ajustar à escuridão, ligando a lanterna do meu celular. O feixe estreito cortou as sombras, iluminando um caminho cheio de móveis velhos esfarrapados e teias de aranha. Coloquei o hambúrguer em uma mesa frágil e dei ré, sem ousar explorar mais. Enquanto dirigia, a sensação de desconforto era mais forte do que nunca, com a imagem do interior decadente gravada em minha mente. A casa não era adequada para habitação, mas alguém estava morando lá, sobrevivendo com um único cheeseburger todas as noites. Mas quem eram eles e por que escolheram viver dessa forma? E, o mais importante, por que eu sentia uma estranha sensação de pavor toda vez que pisava naquela propriedade? Com o passar das noites, percebi que estava prestes a descobrir respostas para as quais talvez não estivesse preparado. Minhas noites passaram a ser atormentadas por pesadelos, a velha casa assumindo proporções monstruosas em minha mente adormecida. Eu voltava para a sala de estar decadente, com a voz fraca sussurrando sem ser vista, levando-me mais fundo nas entranhas da casa. Eu acordava encharcado de suor, com os ecos do sussurro ainda ressoando em meus ouvidos. E mesmo assim, as ordens continuavam chegando. Comecei a temer os pings em meu telefone ao cair da noite, sabendo que, inevitavelmente, um deles me levaria de volta à antiga casa. Cada visita parecia que eu estava me intrometendo em uma história da qual não deveria fazer parte, um personagem não convidado em um conto de terror que se desenrolava lentamente. Na 12ª noite, meus piores temores se concretizaram. Quando coloquei o cheeseburger na porta da frente, a voz saiu, parecendo mais fraca do que nunca. Você pode, por favor, trazê-lo, para mim? Hesitei na entrada, com todos os instintos gritando para que eu recusasse. Mas o tom de súplica na voz mexeu com minha humanidade. Engolindo com dificuldade, entrei no interior mal iluminado. A casa parecia gemer ao meu redor enquanto eu me aprofundava, seguindo a voz que agora era um sussurro quase inaudível. Meu coração batia forte no peito enquanto eu passava por móveis apodrecidos, o feixe de luz da lanterna do meu celular refletindo no papel de parede descascado e no piso de madeira.
Finalmente, cheguei a uma porta em ruínas no final de um corredor longo e estreito. Com a mão trêmula, empurrei a porta para abri-la. Lá dentro havia uma figura, encolhida sob cobertores surrados em uma cama velha, o quarto cheirando a decadência e negligência. Aqui e aqui. A figura levantou uma mão frágil, apontando para uma mesa de cabeceira. Coloquei o hambúrguer lá, meus olhos nunca deixando a forma sombria sob os cobertores. Quando me virei para sair, a voz me deteve. Obrigado. Algo no tom, uma mistura de alívio e tristeza, me prendeu ao local. Eu me vi fazendo a pergunta que estava me atormentando há dias. Quem é você? Houve uma pausa, o silêncio se estendeu até parecer insuportável. Então, a figura sob o cobertor se mexeu. Apenas, um velho, esperando, para ser, esquecido. Saí de casa naquela noite com o coração pesado, pois a tristeza na voz do velho me assombrava. Como continuei a entregar os cheeseburgers noite após noite, comecei a sentir um senso de dever, uma necessidade de garantir que aquela alma solitária não fosse esquecida. Mas a cada visita, a atmosfera na casa se tornava mais opressiva, a sensação de pavor se transformando em medo tangível. Comecei a ouvir coisas, sussurros no silêncio, suspiros na madeira que rangia, risadas no vento que farfalhava. A casa estava viva, com sua energia maligna ficando mais forte a cada noite que passava. Até que uma noite, o pedido do cheeseburger não chegou. Nem na noite seguinte, nem na noite seguinte. Eu me vi passando em frente à casa de qualquer maneira, com um sentimento doentio de preocupação me atormentando. No quarto dia, criei coragem para entrar na casa. O silêncio lá dentro era ensurdecedor, a voz sussurrante de sempre estava ausente. Fui em direção ao quarto, com o coração batendo forte. Ao abrir a porta, a visão que me recebeu fez meu sangue gelar. A cama estava vazia, o quarto mais frio do que nunca. Mas o que realmente me aterrorizou foi o estado do quarto. Parecia intocado, sem uso, por anos. Nenhum sinal de que o homem frágil e moribundo tivesse estado ali. Em meu coração, eu sabia que estava entregando refeições a um fantasma, um espírito persistente ligado à velha casa, e que eu fazia parte de sua história inacabada. O medo deu lugar a uma tristeza avassaladora quando percebi a verdade. A lenda urbana da casa velha e mal-assombrada não era apenas uma lenda, afinal, e o fantasma, o velho solitário, finalmente estava descansando. Ao sair da casa pela última vez, eu poderia jurar que ouvi um sussurro no vento, uma voz etérea dizendo, "Vou obrigado." A casa assombrada do Uber Eats permaneceu como uma lembrança arrepiante do meu encontro com o sobrenatural, uma história que assombraria meus sonhos por muito tempo.